Nós vamos ler o texto no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 44 ao 46. Nós vamos ler duas parábolas que, segundo os intérpretes, eles tratam essas duas parábolas como parábolas gêmeas, Elas formam um par, porque elas vão compartilhar a mesma estrutura, uma estrutura lógica muito comum, que é a descoberta, a avaliação da descoberta, a renúncia e a alegria da posse. Elas vão diferir um pouco no modo da descoberta, mas elas vão convergir no valor do objeto encontrado. Os irmãos encontraram? Leiamos. Versículo 44. Mais alto? É porque nós temos que também ver depois, pastor, uma tradução assim para a gente, não para os irmãos mudarem de Bíblia, mas que com o tempo a gente tem uma... que eu vou ler aqui na NAA, a Nova Almeida, a Nova Almeida. Ela é um pouquinho diferente da ARA, mas no mesmo sentido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Oremos. Pai, neste momento te pedimos humildemente que nos ajude, que a tua palavra entre em nossos corações e que alimente o povo, que me alimente, Senhor, e que te pedimos também que a tua palavra nos direcione, que a tua palavra seja bálsamo, que a tua palavra seja espada, que a tua palavra seja martelo, Senhor. E que a tua palavra nos alimente de forma verdadeira, Senhor, para que possamos constantemente lembrar dos teus ensinos, dos teus caminhos e da luz que a tua palavra coloca em nossos caminhos. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, estamos aqui lendo o texto em Mateus 13, que é um capítulo chave do livro de Mateus. A escrita do Evangelho de Mateus ela é muito interessante, muito bem estruturada, porque ela age de uma forma concêntrica, e o capítulo 13 é exatamente o centro do Evangelho de Mateus. Todo o Evangelho do princípio, ele vai ser direcionado ao capítulo 13, e logo depois do capítulo 13 ele vai se expandir, ele vai continuar. Todo ele gira em torno do capítulo 13. No Evangelho de Mateus aqui nós vamos ter 5 discursos. E o capítulo 13 é o terceiro, ou o discurso central. Durante o Evangelho de Mateus nós vamos ver que ele é formado mais ou menos no seguinte sentido: narrativa, discurso, sempre nesse sentido. E aqui nós entramos naquela narrativa parabólica, que muita gente se confunde até no que é parábola. Parábola as pessoas entendem que é uma forma mais fácil de se entender certas coisas. Não é exatamente assim com a questão da parábola. Não é uma maneira mais fácil de se entender. É mais fácil de se entender para aqueles que buscam entender. Para aqueles que geralmente irão rejeitar ou ignorar, é um mistério.
E isso o próprio Jesus disse, nós vamos ver aqui mais adiante. Jesus aqui ele está explicando nessas parábolas a natureza secreta do reino de Deus. A sua aparência humilde, que na verdade não é só a aparência humilde, o crescimento do reino de Deus, o seu valor muitas vezes oculto e a resposta humana apropriada a esse reino, que deve ser a de busca, da descoberta e da entrega total. No início aqui nós vamos ver o rei davídico, que é isso que o evangelista Mateus quer provar com esse evangelho. Vamos dizer assim, ele quer demonstrar com esse evangelho, é que Jesus é o rei davídico prometido aos judeus. E que também ele é o novo legislador, que os ensinos dele são superiores aos ensinos, vamos dizer assim, da lei de Moisés. O que ele veio trazer, o que ele veio revelar é superior ao que Moisés revelou. Então, dessa forma, Mateus quer demonstrar que Jesus é aquele profeta prometido em Deuteronômio por Moisés. Então, ele vai o tempo inteiro tentar demonstrar que Jesus é o rei prometido. Então, Jesus ele é apresentado no seu nascimento, ele vem e em seguida vai apresentar a legislação desse reino, que esse reino requer dos seus súditos. Logo em seguida ele vai sofrer rejeição e logo em seguida ele entra nessas parábolas. É um momento onde ele já apresentou ali no Sermão do Monte a legislação, ele naturalmente foi rejeitado, logo depois ele vai ser não só rejeitado, mas perseguido e julgado. É o rei apresentado e depois das parábolas o rei julgado. Então, Jesus aqui vai começar a falar em parábolas sobre o reino dos céus. Ele falou anteriormente, em outras palavras, sobre a erva daninha, o grão de mostarda e o fermento. E aqui ele vai falar sobre o tesouro e a pérola. E essas parábolas ela vai aparecer num contexto do ensino público de Jesus dirigido àquelas multidões. Inclusive aqui eu lembro que o pastor, acho que era o livro de Marcos, ele sempre falava desses espectadores do ensino de Jesus, que eram os discípulos e os líderes religiosos. Então ele estava ali com aquelas parábolas, era um ensino público, aquelas multidões, e todos ouviam, porém poucos entendiam essas parábolas. A gente vai ver mais adiante que ao Jesus, ao citar, a contar essas parábolas, havia discípulos que o procuravam logo depois e falavam assim, mestre, nos explique. E perguntavam por que ele falava em parábolas. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre isso, do motivo. Aqui dentro do contexto histórico dessas parábolas, no primeiro século, a Palestina era uma zona de guerra frequente, de guerra, conflitos, e não havia ali sistemas bancários seguros. A gente vai falar aqui do tesouro escondido, daquela situação. Então, naquele momento histórico ali, era muito mais fácil você enterrar no campo, era muito mais seguro você enterrar suas riquezas do que você deixar em casa, que poderia ser saqueada em uma revolta ou levada por ladrões. Então, se costumava naquela época enterrar tesouros pelo campo. Então, se o dono morresse sem revelar esse local, ou se esquecesse o local onde estivesse enterrado, perdesse. Ele poderia ter ido para uma guerra, e ao ir para a guerra morreu, não revelou para ninguém, nem para a mulher, para ninguém, não é bobo, e morreu, o tesouro ficou. E geralmente isso acontecia, tesouros enterrados pelo campo. E isso se tornava, segundo a lei romana, ou a lei daquela época, o res nullius, que eles chamam, que é uma propriedade de ninguém. O dono morreu, não procurou, quem achou. Temos que entender essas questões dessa forma, porque a gente pode pensar que, vamos dizer assim, a gente vê, que história é essa? Ele vai ali, encontra um tesouro, e depois que ele encontra, ele enterra de novo, e depois ele vai e age de certa forma, vamos dizer assim, espertamente para ficar com aquele tesouro. São muitas questões que há na parábola. Mas Jesus está ali explicando para aquele povo, e a gente precisa entender
que a gente não precisa agir de forma, vamos dizer, trapaceira, que aquilo era comum acontecer. Tesouros perdidos não tinham mais dono. E não tem nada a ver com aquele pessoal aí que o cidadão achou uma bolsa de dinheiro, né? Aí perguntaram para ele assim, você quer uma recompensa pelo dinheiro que você achou? No aeroporto, né? Um senhor que lavava banheiro achou uma bolsa de dólares. Ele falou, não, eu quero conhecer um político, que eu não vou falar o nome. Eu quero conhecer um político. E eu não quero dinheiro, não. Aí, quando ele encontrou o político lá, o pessoal filmando, e o político, por que você não ficou com essa grana para você? Porque não é meu. Rapaz, você tinha comprado uma casa, alguma coisa. Achado não é roubado. E o repórter filmando, esse tal político, gente fina, nunca falei mal dele, falando isso para aquele homem humilde. Não é o caso do tesouro aqui. O tesouro, ao ser perdido, aí sim, tinha essa questão do achado não é roubado. O achado, ele poderia ficar com esse dinheiro. Não, mais adiante na parábola a gente vai falar um pouco sobre isso, mas já adiantando. E há outras questões aqui, eu estou adiantando certas questões para a gente entender a parábola direito, né? Mais adiante a gente vai aprofundar um pouco. E há uma questão aqui, dentro dessas parábolas, de encontrar o tesouro, né? De procurar o tesouro, daquela descoberta. E aí a gente pensa assim, ok, há uma tensão nos evangelhos, há uma tensão bíblica em vários pontos, né? As pessoas tendem de alguma forma, a escolher, a ser, vamos dizer, ou é a favor ou é contra. É isso ou aquilo, e não as duas coisas ao mesmo tempo. E a Bíblia, na sua mentalidade hebraica, ela tem tensões, que são duas coisas que aparentemente são contraditórias e ao mesmo tempo se complementam. É o caso da Trindade, é o caso da natureza humana e divina de Cristo, é o caso da responsabilidade humana e a soberania divina. E aqui nós temos outra tensão, que é aquela tensão entre graça e custo. É de graça a salvação. Ninguém aqui precisa pagar por ela, mas há um custo. Há um custo na salvação. O custo é tudo. É a vida, é a vontade, é o pensamento, é o recurso. E ao mesmo tempo que é de graça, custa tudo. E há essa questão aqui, né, dentro dessas parábolas. Aqui vai se tratar essas parábolas, segundo alguns comentaristas, eles falam que tratam da escatologia inaugurada. O tesouro está no campo, que é o mundo, mas o reino já pode ser comprado agora, ou tomado posse, vamos dizer assim. E aí Lutero, ele comentando sobre isso, ele vai sugerir que comprar o reino vai ferir, né? Algumas pessoas podem entender que fere o sola gratia, que é um dos cinco solas da reforma, que é somente a graça. No entanto, essa teologia reformada, uma teologia bíblica, vamos dizer assim, ela vai esclarecer que o preço pago pelo homem não é o valor do tesouro, ele é incalculável, mas a demonstração de que ele reconhece que o tesouro é tudo. A compra é a fé em ação, que vai abandonar essas muletas humanas para se apoiar apenas em Cristo. É aquele momento onde nós descobrimos a fé e descobrimos que não podemos comprar. Ela é de graça, mas ela custa tudo. E nós só vamos buscar o tesouro porque ele foi colocado em nosso caminho. Ninguém pode buscar uma revelação de Deus se Deus antes não se revelar às pessoas. É o que a Bíblia diz. Algumas pessoas pensam que pelo esforço humano é possível conversão. É impossível ressuscitar mortos. Eu posso falar aqui o dia inteiro, eu tenho os ouvidos de vocês, mas o coração eu não tenho. E às vezes nem os ouvidos, que a gente está pensando naquele bolo de chocolate que ficou na geladeira e já não está mais ouvindo o sermão. A gente já está pensando, né, naquela lasanha que sobrou do almoço e a gente já esqueceu do sermão. A gente dá aquela desligada.
Então, vender tudo é a definição bíblica de arrependimento. É deixar de confiar no que é terreno para confiar naquilo que é eterno. Então, não confundamos essa busca pela compra do tesouro, esse sacrifício que é exigido dentro das parábolas. O reino de Deus é um presente da soberana graça de Deus, mas somente aqueles que estão dispostos a abandonar tudo que possuem para obtê-lo é o que realmente receberá. É mais ou menos nesse sentido, irmão. A gente tem que compreender essas coisas aqui para a gente adentrar na parábola. Versículo 44. O que a parábola diz aqui? Que há um tesouro escondido no campo, um homem o encontra por acaso, ele não o buscava, ele esconde de novo esse tesouro, e ele, cheio de alegria, ele vai vender tudo o que tem e comprar o campo. Ficou estranho, por que ele enterrou de novo? Por isso que eu estava explicando o motivo que ele enterrou. Pontos importantes aqui para entender novamente. Essa reação do homem ela é imediata. Ele vai esconder o tesouro. E isso não é uma desonestidade. Dentro da lei rabínica da época, era uma cautela legal para garantir a posse daquele tesouro através da compra da terra. Ele escondia o tesouro e ele ia comprar aquela terra para que não houvesse nenhum meio legal do dono da terra dizer: você não poderia ter pego porque estava no meu campo. E ele vai vender, vai vender tudo que tem, vai conseguir dinheiro e vai comprar aquele campo para buscar aquele tesouro. E aqui nós não devemos interpretar essa parábola como uma lição ética comercial. Os irmãos conhecem aquela parábola do mordomo infiel? Existe uma parábola mais complicada do que aquela, irmão? Depois os irmãos dão uma lida lá, ela tem uma explicação muito boa, viu, irmãos? Mas ao ler a parábola você não entende. O mordomo, assim, dentro da nossa cultura e pensamento ocidental, ele é um mala. Mas ele foi elogiado pelo seu Senhor, pelo que ele fez. Mesma coisa são essas parábolas. Nós não devemos interpretar a parábola como uma lição de ética comercial. Jesus está usando aqui um cenário comum da época para ilustrar um ponto essencial e espiritual: a determinação suprema de obter o reino a qualquer custo. O foco não está na moralidade do método, mas na avaliação do valor do objeto encontrado. Então ali ele, ao encontrar aquele tesouro, não é anunciado a ele, não está à vista, é descoberto, e muitas vezes o reino de Deus vai se apresentar dessa forma para a gente, de uma forma inesperada, sem pompa política, sem, vamos dizer assim, sem aquele real valor do reino, daquilo que é realmente importante. Vai aparecer uma coisa muito simples, uma coisa muito sem importância. E é por essas razões que Jesus, aqui ao expor essas parábolas, ele vai trazer ao nosso coração um pensamento. Muitas vezes nós estamos focados naquilo que pode ser visto, naquilo que pode ser tocado, naquilo que pode ser sentido, e dizer: eu devo trocar essas coisas que são boas, importantes, que são necessárias, aquilo que eu toco, aquilo que eu vejo. Eu posso exemplificar talvez uma carreira, talvez posses, talvez uma conquista, talvez aquilo que eu mais desejo no meu coração. E eu devo, de alguma forma, sacrificar algumas coisas que é sonho para mim, que é desejo para mim, aquilo que me motiva 24 horas por dia, para abraçar aquilo que, vamos dizer assim, é virtual, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não toco, aquilo que aparentemente não tem valor. Qual é o segredo aqui desses tesouros e dessa pérola preciosa? É que somente aquele que encontra enxerga o valor. É ele que encontrou o valor naquilo. Então, muitas vezes vai ser assim na nossa conversão pessoal. Eu não sei a conversão de cada irmão. E eu nem estou aqui para contar o meu testemunho. Mas no dia que os meus olhos foram abertos, mas nada mais tinha valor para mim.
Aquilo era de suprema importância quando eu descobri aquele tesouro escondido. Vamos dizer assim, descobri. Eu não descobri coisa alguma, eu estava morto. E naquele momento, daquele momento, vamos dizer assim, do batismo com o Espírito Santo, que é aquele momento onde nós cremos, nós somos novamente vivos, ou revividos, ressuscitados, estávamos mortos em delitos e pecados, e quando enxergamos o valor do reino, nada é mais importante do que aquele tesouro. Por isso que muitas vezes nós vemos alguns que se convertem, acha o reino interessante, acha o tesouro, aquela pérola preciosa, muito bonita, muito interessante, muito valorosa, mas em tão muito pouco tempo, ele vai achar coisas muito mais valiosas, que vai competir com aquele tesouro, pérolas de menor valor, ele não vai enxergar que aquela pérola é de muito maior valor, porque ele não nasceu de novo, e vai abandonar aquela pérola novamente. Quantos nós vemos retrocedendo? Quantos de alguns que nós vemos que aparentemente encontraram essa pérola de grande valor e a abandonam, a esquecem e começam a colecionar aquelas pérolas de muito pouco valor. Ou quando compete, despreza aquela outra pérola. Não encontrou o valor real. E esse homem que encontrou esse tesouro, ele estava sozinho. A fé, em seu momento de decisão, ela é individual. Não há como alguém, muitas vezes nós ficamos assim, desesperados, ou chateados, ou tristes, porque pessoas que conhecemos, pessoas próximas, não se convertem. E nós nos sentimos culpados, onde foi que eu errei, o que eu deixei de fazer. Não, é um momento individual. Não podemos salvar ninguém. Esse homem encontra esse tesouro escondido de forma individual. Ninguém pode ver o valor do reino por outra pessoa. Aquilo está claro para mim. Eu me lembro da minha conversão. Eu não só encontrei o tesouro, como eu comecei a dizer para as pessoas do valor desse tesouro, e as pessoas desprezavam. Eu como é que são cegos dessa forma? E eu tinha esquecido, eu já tinha até esquecido que eu também era cego. E aí, com o tempo, a gente vai amadurecendo e vai entendendo que somente aquele que encontrou o tesouro, de uma forma só, individual, aquele tesouro se revelou, foi colocado ali no caminho dele para que ele encontrasse, e ele encontrou, e é algo muito individual e só. Existe esse momento de segredo entre a alma e Deus, antes que essa fé se torne pública. O homem no campo, ele não procurava um tesouro, ele estava provavelmente trabalhando como um diarista, um meeiro. E isso representa aqueles que são encontrados por Deus, mesmo sem estarem procurando ativamente por Deus. É o caso da mulher samaritana. Ela não estava buscando. Ela encontrou a água viva em frente a um poço. Ela encontrou o tesouro em frente ao poço. Ela encontrou o rei davídico, o prometido de Deus, em frente ao poço. E não foi ela que buscou essa revelação, foi o próprio tesouro que se revelou a ela. O reino vai se romper na rotina da vida comum. Essa parábola, ela pode dizer isso. E vender tudo e comprar o campo é uma linguagem deliberada. É uma compra que vai assegurar legalmente o direito desse homem sobre esse tesouro. O homem não vai arriscar ser impedido por ninguém, ele vai adquirir essa propriedade. Ele vai vender tudo e isso vai indicar uma renúncia total. Muitas vezes aquele tesouro não tem valor para outros, mas para ele tem. É aquele momento onde ele vai fazer uma loucura aos olhos dos outros. Essa frase que diz aqui na parábola, que pela alegria dele, ele fez algo, ele descobriu o tesouro, ele vai fazer um grande sacrifício, vamos dizer assim, ele não vai comprar, e logo depois de encontrar, há uma alegria indizível dessas pessoas que encontram esse tesouro. Meus irmãos,
nós não podemos perder essa alegria de encontrar o tesouro. E se os irmãos nunca se alegraram ao encontrar este tesouro, reflitam, se arrependam até. Os irmãos que não ficaram alegres ao encontrarem esse tesouro, há algum problema. E se durante a caminhada, durante a vida, nós perdemos a alegria desse tesouro, devemos voltar àquele dia onde nós nos alegramos. Encontrar algo em terra alheia geraria disputas. Se o trabalhador apenas pegasse o tesouro e o dono da terra iria reclamar e tomá-lo de volta. Ao comprar a terra, o homem vai legalizar aquele tesouro. Então, Hendricks, que é um comentarista do Novo Testamento, ele vai destacar que a renúncia não é um ato de tristeza, mas de lucidez. Ele está vendendo tudo e ficando triste. Rapaz, eu encontrei um tesouro, mas eu estou muito triste por estar desfazendo das minhas riquezas, das minhas posses, mas eu vou comprar. Não, este homem compra cheio de alegria. A partir do momento onde o homem encontra esse tesouro, mais nada é importante, ou de supremo valor para ele. Nada é mais importante. É muito interessante quando nós estamos aqui falando desse tipo de evangelho. Enquanto as pessoas perecem, precisam de alimento, nós poderíamos estar aqui orando pela vida financeira dos irmãos. Não é verdade? Os irmãos iam gostar. Foi a decretar na vida dos irmãos aqui. Ó, o irmão está no cheque especial, eu decreto. Mas antes faça o Pix, viu, irmão? O Pix é o CPF aqui, você faz o Pix para liberar a bênção. Se eu estivesse orando aqui pelos irmãos pela vida sentimental, meus irmãos tinham fila, mas o verdadeiro evangelho exige renúncia, e é uma renúncia alegre, é um sacrifício alegre. Quando Paulo diz, já não é mais Cristo, não é mais eu que vive, mas Cristo vive em mim, há uma morte, não há mais interesse, não há mais tesouros. Então, ele vai destacar que o homem vende tudo o que tem pela alegria de possuir o tesouro. A verdadeira religião não é uma carga pesada, que alguém carrega com relutância. É uma alegria que torna qualquer sacrifício insignificante em comparação com a riqueza obtida. Qualquer sacrifício em relação à fé, a Cristo, deve ser feito com alegria. Eu me lembro de um testemunho do missionário Ronaldo Lidório. E não foi nem dele que eu ouvi do reverendo Ageu Magalhães, contando o testemunho do irmão Ronaldo Lidório. Os irmãos pesquisarem, são dois, um missionário e um pastor muito conhecido da igreja presbiteriana. Não sei se o Ronaldo Lidório é de lá, mas já ouvi falar muito dele. Diz que ele foi a uma missão na Amazônia para buscar índios que não tinham contato com o homem branco ainda. E ele viajou por dias, avião, barco, canoa, helicóptero, de toda forma, de pé, de cavalo, até que ele achou a tribo. E aí eles começaram a se aproximar dessa tribo com muita cautela, com medo, porque eles provavelmente não tinham contato ainda com o homem branco. E aí ele observando aquilo, que os índios estavam limpando a tribo, né, o acampamento deles, e ele limpando, organizando, e aí quando eles foram se aproximando, os índios não deram nem muita bola, só deu uma olhadinha e falou, opa, pois não. Aí ele, eu vim aqui evangelizar, o que vocês estão fazendo aí nesse momento, eu estou atrapalhando? Ele, não, nós estamos preparando para o culto. Nós estamos nos preparando para o culto. Como assim o culto? Vocês já ouviram o evangelho? Sim, já ouvimos. Somos todos irmãos. Somos todos crentes. Aí ele, mas quem veio aqui e trouxe a palavra a vocês? Foi o irmão João. Que irmão João? Ele mora lá na beira do rio, lá embaixo. E aí ele foi procurar o irmão João. Chegou lá, estava ele, a esposa e 3 filhos. E aí quando ele pergunta para o irmão João, o senhor é pastor? Quem te enviou? Por que o senhor está aqui? Ele falou, eu vim porque eu quis, porque era necessário. Igreja nenhuma me enviou.
E ele morando na beira do rio, como um ribeirinho, no meio da mata, com os filhos e a família, evangelizando as tribos de índio. Este homem sacrificou e ainda assim se alegrou. E ele disse: por que o Senhor faz isso? Essa é a herança que eu quero deixar para os meus filhos. Tão pouco queremos sacrificar, tão pouco queremos deixar, tão pouco queremos abandonar. São testemunhos como esse que me deixam um tanto envergonhado, mas isso é para quem tem um chamado. Esse irmão foi para lá, abandonou tudo, abandonou a vida dele e foi para lá morar na beira do rio e evangelizar índios. Ninguém precisou mandar ele foi por ele mesmo. E os índios já eram crentes. Você chega lá achando que vai tomar flechada, vai enfrentar índio, canibal, e o índio, paz do Senhor, irmão. Então, irmãos, o reino de Deus ele não pode ser roubado ou vivido também de forma clandestina. Assim como esse homem teve que oficializar, esse homem teve que deixar claro e público que aquele campo era dele para que ele tomasse posse daquele tesouro, assim também é a nossa vida no reino. Não pode ser vivido de forma secreta ou clandestina, vai exigir um compromisso público e legal de aliança. Nós não podemos ter um tesouro sem aceitar este campo também, que é o senhorio de Cristo e a vida na comunidade do reino. Eu sou crente em casa, eu adoro em casa, eu não preciso do pastor, não preciso da igreja, eu oro aqui em casa. É necessária a comunidade da fé. Ama a Cristo e detesta o seu corpo. Eu conheço muitos assim, com motivos e sem motivos, mas de qualquer forma há um erro aí. Então, irmãos, o reino ele é comparado a um bem de suprema importância, quando é percebido em seu valor, e a resposta apropriada é a entrega total. Não é um sacrifício amargo, irmãos, repetindo, mas uma alegria, um prazer em possuir o que é de inestimável valor. Nisso nós vamos ver aqui, vamos ler o texto de Filipenses, irmãos. Eu ia pedir para algum irmão ler, mas eu percebo que quando a gente está lá para trás que o irmão aí lê, a gente não ouve nada lá, a gente tem que procurar também, eu prefiro ler aqui junto com os irmãos. Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao 11. Nós vamos ver aqui o exemplo do apóstolo Paulo nesse sentido. O apóstolo Paulo, eu ia ler do 7 para frente, mas eu vou ler a partir do 4 para os irmãos entenderem o que o apóstolo Paulo vai dizer lá no versículo 7. Ele diz assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, aqui ele vai falar exatamente isso que eu estou falando, explicando aqui o que era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu era da elite judaica, eu era da elite de uma seita judaica, eu era elite dos fariseus, aqueles reconhecidos pela sua santidade, pelo seu grande zelo. Eu era fariseu, não, eu era fariseu de fariseu. Eu era da tribo de Benjamim, a tribo do rei Saul, a tribo real, uma tribo de certa forma privilegiada. Eu sou hebreu de hebreu, eu não sou convertido, eu sou da elite, e eu sou zeloso, irrepreensível quanto à lei. Ninguém pode me acusar de nada, porque eu era perfeito no cumprimento da lei. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: sabe o que é isso? Eu considerei que para mim
mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Nada disso é lucro para mim, é perda. Era perda porque ele não só entendeu que com essas coisas ele não precisava, ele não conseguiria comprar salvação, como também era um problema, era um peso para ele confiar em Cristo, confiar somente em Cristo. Olha, isso aqui não compra e ainda me atrapalha. Isso é perda. Na verdade, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, tudo aquilo que é almejado e desejado por um judeu eu tinha, e eu era o melhor, eu era zeloso, eu perseguia os cristãos. E sabe o que é isso para mim? É lixo, é esterco. Isso me atrapalha. Mas eu me alegro por deixar essas coisas, porque eu quero é a ressurreição de Cristo. É isso que Paulo está dizendo que é o tesouro, o supremo valor. Mais especificamente, irmãos, o grande tesouro é Jesus Cristo. É Cristo. É esse que é o tesouro. Ao encontrar Cristo, meus irmãos, nada mais pode ser comparado. Nada mais pode ocupar o lugar. Nada mais pode concorrer com este lugar. Não me demorando, irmãos, no versículo 45, 46, vamos para o que a parábola diz. Vou parecer um pouco repetitivo, porque as parábolas são parecidas, mas aqui ela vai dizer que o mercador que procurava belas pérolas, ele encontra uma pérola de grande valor, vai e vende tudo que tem e compra. Aqui, meus irmãos, o mercador, ele já é um pouco diferente. Aquele homem encontrou sem procurar. Este aqui já procurava. Ele é um mercador, ele é um profissional. Ele procurava por isso. Isso aqui vai enfatizar que há uma busca deliberada pelo que é valioso. Há pessoas que buscam. Mas só é encontrado quando Deus quer ser encontrado. Nem sempre essa descoberta é apenas acidental. Diferente do primeiro homem, aqui no grego, esse homem era chamado de empóros, de empório, né? É um mercador atacadista. Ele é um especialista, alguém que passou a vida buscando aquilo que é valioso. Então a pérola no mundo antigo era mais valioso que o ouro, né? E quando ele encontra essa pérola de grande valor, ele entende que toda a coleção que ele tinha antes é inferior a esta peça. Ele não estava satisfeito com pérolas comuns. A sua busca era por aquilo que era melhor. E quando ele encontra essa pérola de grande valor, ele vai perceber que a posse dessa única joia vai valer muito mais que toda a coleção anterior que ele já tinha durante uma vida inteira. Compreende, irmãos? A parábola, ao mesmo tempo que ela não é tão simples, ela é muito simples. Há uma pérola de grande valor. Há um tesouro muito maior. Esse buscador, ele pode representar, por exemplo, muitas pessoas que buscam a verdade, mas essa verdade só pode ser encontrada quando Deus decide que essa pessoa vai encontrar. Os irmãos, se um dia tiverem a oportunidade de ver a biografia de C.S. Lewis, é muito interessante nesse sentido. Ele era um ateu convicto, muito bom em debates, até o dia que... E ele vencia sempre os debates. E ele era um grande ateu. Até o dia que alguém disse, olha, você deveria buscar conhecer as Escrituras. Ele falou, tá bom, já humilhei vocês, humilhei o Deus de vocês, agora eu vou humilhar o livro de vocês.
E ali, ao buscar a leitura bíblica ali, e aí foi onde ele tem acho que é um livro ou um filme, que o nome é Surpreendido pela Alegria, que é a biografia dele. Tem até no YouTube, os irmãos acham em rádio, né, com a própria voz dele, ele contando esse testemunho. Ele disse que foi ali um momento que ele entrou em choque e falou, ele usando a lógica, ele percebeu que tudo que Jesus dizia só podia levar a 3 caminhos: ou era louco, mentiroso, ou era quem dizia ser, Deus. E ele fazendo toda aquela lógica ali, Deus se revelou a ele. Ele, não é possível, ele não é mentiroso. Os seus inimigos o admiram, o elogiam. Ele não é louco, muito pelo contrário. E aí ele chegou à conclusão de que ele era quem dizia ser. Era impossível que aquelas pessoas que estivessem ao redor dele não desconfiassem que ele era um louco ou um mentiroso. E aí, naquele momento, Deus se revelou a ele. Né? E ele tem muitos bons livros. Os irmãos, as Crônicas de Nárnia, né? Os irmãos, é um livro que ele escreveu, né? De contos. Então, o ponto central aqui, irmãos, é que a unidade do reino, falando sobre a unidade do reino, ele vai vender tudo o que tem para ter uma só coisa. Ele vai abandonar tudo que era de valor para ele por causa de Cristo. Há uma advertência, irmãos, aqui eu não estou falando para ninguém ser irresponsável. Né? Estou falando aqui para ninguém vender tudo e ir para a Índia ou para a África. É para quem tem um chamado. Se Deus enviar, ok. Se Deus tiver o chamado, ok. Mas não é exatamente isso que eu estou dizendo, irmãos. Podemos possuir, podemos ter, é bênção. Deus pode nos abençoar. Mas isso não pode concorrer, isso não pode ser mais importante, isso não pode tomar o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa vida, o nosso desejo, a nossa ansiedade. É esse o problema. Não deve haver competição. Então, irmãos, o reino, ele vai atrair o que o encontra. O reino atrai tanto o que o encontra por graça, quanto esse que o busca, que também é graça. Mas em ambos os casos, o ponto final é o mesmo. Posse que vai exigir uma cancelação de prioridades antigas. Nós temos que começar a reavaliar os nossos pensamentos, os nossos desejos, a nossa caminhada, o custo. Jesus Cristo vai exigir. O rei vai exigir. Ele é o rei, somos súditos. Ele é o dono desse reino. E ele exige. E muitas vezes ele vai exigir certas coisas que nós amamos, os ídolos do nosso coração, né? Como diz assim. Ele vai exigir. Então, irmãos, muitas vezes nós pregamos que seguir Jesus é um sacrifício pesado. Não parece um discurso pesado? É pesado. É pesado para quem não encontrou o valor da pérola e do tesouro. É pesado. Para quem ainda tem competição. Então, irmãos, o texto ele vai inverter essa lógica de sacrifício. O mercador e o trabalhador, eles não estão perdendo seus bens. Eles estão fazendo o melhor negócio da vida deles. Que para aqueles que observam é loucura, é estupidez, é maluquice. No meu caso, eu me lembro que muitos amigos diziam que eu tinha ficado louco por causa da bebida. Enlouqueceu, ó. Ficou louco. Ele está estranho, né? E para aqueles que perecem é loucura, irmãos. Para os vizinhos daqueles homens que vendeu tudo para comprar um campo, eles eram loucos. Eles venderam tudo que tinha e de repente o que eles compraram nem tinha tanto valor. Por exemplo, um comprou o campo e de repente tudo que ele vendeu, aquele campo não valia tudo aquilo. Mas ele estava de olho naquele tesouro. Ele queria aquela pérola de grande valor para ele, que para alguns, toda a coleção de pérolas daquele homem não valia nada.
A pérola de grande valor não valia nada. E ele trocou por aquela coleção. Então o mundo vai sempre ver o cristão radical. O cristão radical. Não é o Tupirani não, viu, irmãos? Não confunda. Sempre vai ver o cristão radical como alguém que perdeu o juízo. Era aquele tempo que ser crente era ser separado, era ser diferente, era ser esquisito, era sofrer preconceito. Hoje você vê na porcaria das redes sociais aquele tipo de crente que está lá numa espécie de boate, dançando funk. Eu vi esses dias. Eu posso estar aqui e depois ele está na igreja louvando e mostra uma cara com o maior orgulho. Você sabe por quê? Porque os seus pastores que alimentam aquele rebanho são mentirosos. Enganaram eles. Disseram que eles podem ser crentes e que Deus não exige nada deles, que eles não precisam renunciar àquelas coisas que eram de valor para eles. E eles talvez tenham medo de sofrer o preconceito de ser um cristão que vendeu tudo que tinha para comprar aquele tesouro escondido. Eu vou ser taxado de louco. Eu não quero ser esse tipo de cristão, esse cristão chato, esse cristão radical. E é necessário que seja assim. Eu não posso chegar aqui e mentir. Eu posso errar e pedir misericórdia a Deus. E que Deus conserte, me abra os olhos. Mas eu não posso chegar aqui e mentir para vocês. Enquanto pessoas caminham para o inferno, enquanto pessoas caminham para a destruição, eu vou ficar aqui perdendo um tempo massageando o ego de pessoas que talvez busquem que o próprio Deus deles é o ventre. É aquele tipo de pessoa que a gente vê nas redes sociais aí, que hoje é a moda, a gente vê tudo na rede social. Pessoas que buscam alimentar o próprio ventre. E o pastor incentiva, o líder incentiva. Aí o cara veste umas roupas assim, o cara parece um artista de televisão. O cara parece artista de televisão. E mentem para as pessoas porque dá lucro, irmão. Dá lucro. Teologia igual fala assim, pregadores da prosperidade é a mesma coisa que prosperidade do pregador. Mas só quem fica rico é o pregador. É a coisa do estelionatário. Ele oferece uma vantagem para crescer os olhos. O estelionatário ele sempre faz isso. Ele sempre oferece uma vantagem. De uma vantagem grande. Todos eles. Estava vendo, tem um que faleceu há pouco tempo, que fingiu que era filho do dono da Gol, Ele era um dos maiores estelionatários do Brasil. Aí eu vi a entrevista dele, nunca me esqueci disso. Aí o entrevistador, qual é o segredo para não cair em um golpe? Ele, não seja ganancioso. Pronto, guardei para a vida. Me ofereceu vantagem, a orelha já, opa. E eu guardei isso para a vida, eu me livrei de muitos golpes. A vantagem aqui para você, eu falei, eu só conheço o trabalho para ganhar dinheiro. Nunca vi nada diferente. Tem uns outros aí, viu, irmão? Vou me candidatar e vocês vão saber. Então, irmãos, o mundo sempre verá esse cristão como um maluco. E Calvino vai argumentar que o reino é chamado de tesouro escondido, porque para o mundo o evangelho parece algo comum ou sem valor. Somente aqueles cujos olhos foram abertos por Deus conseguem ver a glória sobre o campo seco. O problema aqui não é o valor do tesouro, irmãos, mas a cegueira do homem. O sermão aqui, ele deve nos levar a pedir assim, Senhor, me ilumina para que eu veja realmente o que vale a pena. Irmãos, eu não costumo marcar o tempo, mas eu vou ler um outro texto aqui, eu vou ler só trechos dele, em Daniel 2, para que os irmãos entendam. Mateus 13, os discípulos vão perguntar para Jesus. Os irmãos não precisam ler não, pode ir lá para Daniel. Mateus 13,
Jesus, após contar a parábola do semeador, os discípulos se aproximaram dele, né? Todos ouviram, a multidão ouviram, mas os discípulos foram próximo dele e perguntou: por que o Senhor fala por meio de parábolas? E ele vai dizer assim: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, isso não é concedido. E quando ele fala de mistério aqui, é uma analogia a Daniel 2. Quando Daniel vai interpretar o sonho de Nabucodonosor, sobre aquela grande estátua cheia de esplendor e terrível. Os irmãos se lembram desse texto bíblico? Se os irmãos não souberem, leiam lá depois em Daniel 2. Nabucodonosor tem um sonho com uma grande estátua. E ela era muito terrível. E aqui no versículo 27... E aí Nabucodonosor queria a interpretação que ninguém tinha desse sonho. E aí procuraram Daniel, Daniel falou assim, ó, o rei está dizendo que vai matar todo mundo se não revelarem o mistério desse sonho. O que ele significa? Daniel, o Senhor vai me revelar. O Senhor revelou, e ele vai lá e diz assim, na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Há uma analogia dessas parábolas e do momento onde Jesus fala, olha, esses segredos ou esses mistérios que é revelados a vocês por meio dessas parábolas, tem uma analogia com esse texto. São os mesmos mistérios, é a revelação do reino de Deus. E aí aqui, quando Daniel vai revelar o que significava aquela estátua, ele diz assim, ó, o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar, mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Os sonhos e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. E aí ele começa a revelar. No versículo 30 ele diz assim, quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque existe em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei, e para que ele entenda o que passou pela sua mente. E aí, ele vai dizer assim no versículo 44, aquela estátua grande e temível, cabeça de ouro, peito de prata, o abdômen e o colo de bronze, né? As pernas de ferro, as coxas de ferro. E aí ele vai explicar, são reinos, meu rei, são reinos poderosos. O primeiro é o do Senhor, o segundo, segundo os intérpretes, é o Império Medo-Persa, que vai vir depois do Senhor, poderoso também, mas nem tanto como o seu. Logo depois veio o Império Grego, de Alexandre, e essas pernas de ferro é Roma. E aí ele vai revelando ao rei o que significava aquela estátua. E aí no final ele vai explicar, e o que é aquela pedra? Uma pedra que não foi cortada por mãos humanas. Uma pedra de origem divina. E é apenas uma pedra. E ele fala, não cortada por mãos humanas. No versículo 44 ele diz assim, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. E aqui ele vai dizer que essa pequena pedra que vem e atingirá essa estátua e a destruirá. E logo depois essa pedra crescerá e ficará enorme como uma grande montanha. Que mistério é esse, irmãos? É o reino dos céus, irmãos. É o reino que há de vir. É o tesouro escondido, irmãos. A princípio não tem valor, a princípio esse mundo aqui está dominado. A outra tensão do já. O reino já está estabelecido, irmãos. Vocês podem comprar este campo e ficar com esse tesouro. Vocês podem comprar essa grande pérola de valor.
é aquela pedra que vai despedaçar esses reinos. Mas há um momento em que esse rei davídico, ele vai reinar sobre todas as coisas e destruirá todos os reinos dos homens. Não há mais valor. É esse grande tesouro que aparentemente não tem valor para os homens, é o reino que há de vir. É esse grande tesouro que o Senhor apresenta a esse povo, é esse mistério por meio das parábolas que Ele está tentando apresentar aos seus discípulos. Ele está dizendo assim, olha, o meu reino já está aqui. E o meu reino, quando ele chegar o dia, o grande dia, ele será maior do que todas as coisas. Ele haverá um reino que será sobre todo o reino. É aquilo que Nabucodonosor diz aqui logo em seguida. Certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. É Ele quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. E este mistério que o Senhor quer nos revelar por meio dessas parábolas. Se até aqui, irmãos, nós sentimos que Cristo é um peso, é porque não percebemos o valor do tesouro. O desapego das coisas do mundo não vem pelo esforço da vontade, mas pelo deslumbramento com a glória de Deus. É necessário conhecer a Deus, é necessário conhecer os seus mistérios, é necessário ser alimentado por sua palavra. Do contrário, nós não vamos perceber o valor das suas palavras, da sua mensagem, do seu reino. Como é que o povo pode perceber o valor do tesouro, se isso não é exposto? É necessário ser exposto. O reino, irmãos, é gratuito, é de graça, mas custa tudo o que vocês têm. É necessário entregar tudo. Não se compra a salvação, mas essa entrada no reino, ela vai exigir a renúncia de qualquer outra prioridade. O mercador, ele já possuía pérolas boas. O perigo não é apenas o pecado, as coisas ruins. E hoje em dia nem isso as pessoas querem deixar. Mas é o bom que vai impedir a gente de ter o ótimo. Eu já estou meio que ultrapassando o horário. Então, irmãos, aplicando aqui para a gente encerrar logo, ponto 1, fazer 5 aplicações. Temos que fazer uma avaliação de prioridades. Isso é o que eu tenho falado aqui desde o início. Nós devemos perguntar ao nosso coração, o que eu considero insubstituível? Família, carreira, reputação. Jesus vai nos chamar para avaliar se o reino realmente ocupa o primeiro lugar. O ponto 2, irmãos, é que o discipulado é uma renúncia alegre. Nós só pensamos no que perdemos, não no que ganhamos. Vender tudo não é apenas a fórmula, né? É uma prática de se desapegar para que possamos nos dedicar à missão do reino. Isso pode significar, às vezes, posição, conforto, tempo, recurso. O terceiro ponto, irmãos, é a questão da generosidade. O achador compra o campo para garantir o tesouro. Da mesma forma, nós somos convidados a investir no reino, na igreja, nos necessitados, na nossa formação espiritual e demonstrar que realmente há prioridade nisso. No ponto 4, irmãos, o evangelismo. Quando as pessoas chegam aqui, nós vamos apresentar essa pérola de grande valor com alegria. Vamos anunciar a todos que encontramos um grande tesouro enterrado no campo. Contar essa alegria de ser um achador desse tesouro. Essa descoberta do reino, irmãos, ela tem que gerar alegria. O primeiro amor, né, que a Bíblia fala. O nosso testemunho não é apenas denúncia moral. Nós não podemos falar, irmão, venham para cá, porque vocês não vão assistir Big Brother.
venha para cá, porque agora vocês não vão mais para o forró. Venha para cá, irmãos, porque agora nossas músicas são de melhor qualidade, né? Venha para cá porque a nossa moral é muito maior. Moral é importante, mas não é a essência do evangelismo. Nosso testemunho não é esse, mas é o relato de quem encontrou essa grande pérola. É aquele que caminhava para a destruição, aquele que caminhava para a sentença de morte, e a partir de agora está salvo. E salvo de quê? Da ira de Deus. As pessoas não querem apresentar Deus irado. Eu estou aqui apresentando, irmãos, encontre a grande pérola, ou no evangelismo para descrentes. Vocês precisam da grande pérola, porque senão o diabo vai pegar você. Lá na esquina o caminhão te atropela. Não, irmãos, a ira de Deus chegará sobre todos os impenitentes, e não há esconderijo. Deus se mostra irado contra aqueles que não reconhecem a sua glória. E nós precisamos dessa pérola, irmãos. E no último ponto é a seriedade desse compromisso. Nós temos que ter um compromisso sério, porque se começarmos a fazermos concessões, Jesus pede a totalidade do nosso ser. Uma vida centrada na pessoa de Cristo. Nossa vida tem que ser em Cristo. Então, irmãos, onde nós temos conservado tesouros que impede que nós possamos investir no reino de Deus. O outro ponto é que eu estou disposto a vender ou a mudar para seguir a Cristo com mais fidelidade. E o outro ponto, irmãos, é como aqui nós, como comunidade, nós podemos ser um espaço onde as pessoas encontram essa pérola e experimentam essa alegria transformadora. Nós temos que ser esse local. Então, irmãos, inspirado, eu até coloquei no texto do livretim, é uma frase inspirada em Jim Elliot. O reino de Deus é o único investimento onde você dá o que não pode reter, nada do que vocês têm, nada do que vocês possuem, nada do que vocês são pode ser retido, pode ser segurado. É como aquele filme do apóstolo Paulo, ele fala, tentei segurar a água com a minha mão e ela escorreu pelos meus dedos. Nada podemos reter, mas tudo isso que podemos reter, o investimento, o reino de Deus é o único investimento onde você dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. É onde a traça, nem o ladrão e nem a ferrugem podem destruir. Então, irmãos, se nós nunca encontramos a pérola, devemos encontrar. E se nós já encontramos, vamos reavaliar. É o cansaço já, irmão, já estou faltando palavras. Nós temos que reavaliar se nós vivemos como aqueles que vendeu tudo, no sentido de não permitir que outras coisas governem a nossa vida. Que o Senhor nos dê olhos para ver isso, coragem para que vendamos aquilo que não tem supremo valor, e que as nossas decisões e tempo e recurso reflitam essa verdade do Evangelho. Amém, irmãos? Oremos para encerrar.